Paz e graça sejam com os amados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Santos do Eterno, pela graça e misericórdia de Deus, daremos sequência à mensagem que tem por título o sangue. Usaremos duas escrituras como base para a mesma. A primeira se encontra em Hebreus capítulo 9, versículo 22, o qual diz: e quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A segunda escritura se encontra em Levíticos no capítulo 17, versículo 11, o que diz: porque a vida da carne está no sangue, pelo que vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pelas vossas almas, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Aleluia! Santos de Deus, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E esta mensagem se destina a esclarecer a doutrina divina do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e a importância fundamental deste no processo de redenção do homem. O sangue no Novo Testamento, sem derramamento de sangue não se faz remissão. Hebreus 9, verso 22. Lembro-me de que recebi um e-mail de uma senhora, no qual ela disse que tinha lido a respeito do nosso trabalho e que tinha ficado muito animada, mas que ela tinha lido um dos meus sermões sobre a expiação e tinha perdido toda a esperança. E ela perguntou: onde Jesus Cristo ensinou aos homens que eles seriam salvos pelo seu sofrimento e pela sua morte? Nunca ensinou ele tal doutrina, disse ela. Quereis saber o que eu faço quando recebo um e-mail como este? Eu procuro nos evangelhos, todos os textos sobre o assunto, e prego acerca da expiação mais que nunca. E se me acho num lugar onde o povo não crê nela, eu a prego mais ainda intensamente. E que ideia é essa que Cristo nunca a ensinou? Ou seja, que Cristo nunca ensinou que a salvação é pelo sangue, pelo seu sofrimento e pela sua morte. Se lerdes os evangelhos cuidadosamente, descobrirão que ele não ensinava outra coisa acerca do caminho da salvação. Sim, Jesus não ensinava outra coisa acerca do caminho da salvação. Notai o princípio do seu ministério. Quando ele foi para ser batizado por João no Jordão, quando ele apareceu, o que disse João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os que estudam a Bíblia nos informam que desde a instituição da Páscoa, nunca menos de 250 mil cordeiros eram sacrificados anualmente pelos judeus para a ceia pascal. No entanto, nunca se fala neles como cordeiros, mas sempre como o Cordeiro. Durante 1500 anos, Deus tinha estado educando os judeus para entender esse fato. E quando João Batista apareceu
E quando João Batista apareceu, ele clamou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta foi a frase de João quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o que disse Jesus a Nicodemos? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as vezes que Jesus falava da sua morte, ele deixou só uma vez de afirmar que ia ressuscitar dos mortos. Um ano antes da sua crucificação, ele foi a Cafarnaum e disse a seus discípulos, isso está em Marcos 9:31, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entenderam esta palavra, e temiam interrogá-lo. Isso aconteceu um ano antes dele morrer. Sim, isso aconteceu um ano antes dele morrer. Então em Marcos 10, 32 a 34 se diz: e iam no caminho, subindo a Jerusalém, e Jesus ia diante deles. E eles se maravilhavam e seguiam-o atemorizados. E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes essas coisas, que lhe deveriam sobrevir, dizendo: eis que nós subiremos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios, e o escarnecerão, e açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Diante destas palavras, não parece que ele morreu como mártir, como se não tivesse vindo a este mundo esperando morrer por causa especial. Notai também a narrativa da transfiguração. Achavam-se presentes Moisés, o grande legislador, e Elias, o grande profeta, e Pedro, Tiago e João, os fundadores da nova igreja e da nova dispensação, e Jesus, o Filho de Deus, e o próprio Deus Pai. Mateus e Marcos não nos revelam o que foi traduzido ou que foi tratado nesta reunião. Mas Lucas nos declara. Ele diz que falava da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. Era tratado ali sobre a morte de Jesus, a qual deveria se cumprir em Jerusalém. Este era o assunto que interessava ao céu. E creio que é a questão mais importante deste mundo. O que ele sofreu, como ele sofreu e para que sofreu. Não um mártir. Agora quero negar a declaração de que ele morreu como mártir. Uns dizem que ele afirmou certos princípios que finalmente o levariam à cruz. Que a cruz foi um resultado que ele não poderia evitar. E que ele morreu como mártir dos seus princípios. Não. Não e não.
Não há nada de verdade em semelhante ideia. Cristo não morreu como Marte, e a Bíblia não os diz em parte alguma. Ele deu a sua vida voluntariamente. Quereis a prova? Ele deu a sua vida voluntariamente. E querem a prova? Pois bem, a lei não tinha domínio sobre ele. E preste atenção nas próprias palavras de Jesus. Dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Aleluia! A lei não tinha domínio algum sobre o Filho de Deus. Domínio algum sobre ele. Se ele tivesse quebrado a lei, teria sido obrigado a morrer pelos seus próprios pecados. Mas ele era o Cordeiro sem mácula e nem defeito. E ele morreu voluntariamente como o nosso substituto. Isto é o ensino de Jesus Cristo. Sim. Quando Pedro puxou da espada e cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, o Senhor o repreendeu e disse que poderia chamar 12 legiões de anjos, caso fosse necessário. Um anjo saiu e feriu 185 mil homens. Isaías 37, 36. Que fariam 72 mil anjos? Pensais que os inimigos tinham poder para prender o Filho de Deus? Cuidais que tinham poder para o levar para o Calvário, a cruz? Com um gesto de sua mão, ele poderia ter lançado todos os inimigos no inferno. Todo o poder de Roma, todo o poder do inferno e da terra unidos, não poderiam tirar a vida do Filho de Deus. Eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ele a entregou voluntariamente. Aleluia. Ele morreu como nosso substituto, como meu substituto. E nisso está a minha esperança no céu. Aleluia. E nisso está a nossa esperança na eternidade. Não tenho outra esperança. Não preciso de outra esperança. Quando sou acusado de pregar um evangelho velho, dou graças a Deus e penso que me honram. Oh, glória! Sim! Quando me criticam porque prego um evangelho velho, glorifico a Deus porque me honram. Na verdade, prego um evangelho velho. Ele tem mais de 6.000 anos de idade. O evangelho que eu prego começou no Éden. Em Mateus 26, 28, lemos: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Só 2 dos evangelistas registram o nascimento de Cristo, mas os 4 narram a morte e o sofrimento dele. Aleluia! Sim, Marcos 14, 24 diz: e disse-lhes, este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Lucas 22, 20. Este é o cálice, é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós.
Então, depois de ele ter passado sob o poder da morte e ter ressuscitado na manhã do terceiro dia, em Lucas 24, 26 se diz: porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. Aleluia! E começando de Moisés e de todos os profetas, ele explicava-lhes em todas as escrituras o que dele estava escrito. Disse em outro lugar que Jesus citou dos Salmos como havia de sofrer e morrer. Sim, Jesus citou nos Salmos a sua morte e o seu sofrimento. Agora, meus amados, resgatados por sangue. Em 1 Pedro 1, 18 a 19, lemos: sabendo que não foste resgatado das práticas vãs que por tradição receberam de vossos pais, não por coisas corruptíveis, como o ouro ou a prata, mas pelo sangue precioso de Jesus Cristo, como de um cordeiro sem defeito e imaculado. Aleluia! A prata e o ouro não podiam resgatar as nossas almas. Como já mostrei, a vida tinha de ser perdida. A morte tinha entrado no mundo pelo pecado. E nada senão o sangue podia fazer expiação pelas almas. Nada senão o sangue podia fazer expiação pelas almas. Absolutamente nada. Portanto, Pedro diz: não sois resgatados pela prata e nem pelo ouro. Se o ouro e a prata poderiam ter nos resgatado, não cuidai vós que Deus teriam criado milhões de mundos cheios de ouro? Sim, teria. A Deus teria sido fácil. Nós não somos resgatados por tais coisas corruptíveis, mas pelo sangue precioso de Cristo. Aleluia! Remir é adquirir de novo. Nós nos tínhamos vendido por nada. E Cristo nos remiu, resgatou-nos. Aleluia! Como posso eu ser salvo? E como pode você ser salvo? É a sua pergunta. Ou é a minha pergunta? Como posso eu ser salvo? É a sua pergunta. Confie no Redentor, o Senhor Jesus Cristo, tomando-o como seu fiador. Aleluia! Tomando-o como seu fiador. Sim, tomando-o como seu fiador. Quando Cristo, entenda isso, meu amado, quando Cristo expirou na cruz, está consumado. Foi obrado de um conquistador, aleluia. Ele tinha vindo para remir o mundo e o tinha realizado. E realizado sem dinheiro, sem prata e sem ouro. Sim, e o seu convite vem soando pelos séculos. Ó vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas. E os que não tendes dinheiro, vinde, comprai, comei. Sim, vinde, pois comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Aleluia! Amados, há poucos anos, eu ia com um amigo para pregar num domingo em uma determinada igreja, quando o moço passou em nossa frente
e ele tinha em seu carro consigo uma senhora bem idosa. Quem é aquele moço? Eu perguntei. Vê aquela bela casa, aquela bela campina? Perguntou-me meu amigo. E aquele terreno enorme ali, onde se encontra essa bela casa? Sim, eu vejo. O pai desse mancebo desperdiçou toda essa propriedade em bebidas e jogos. Disse-me meu amigo. Então ele me contou a história. O pai foi um grande bêbado, esbanjou tudo que tinha, morreu deixando a viúva no asilo de mendicidade. E esse jovem, disse ele, é um dos jovens mais belos que eu conheci. Sim, um dos jovens mais belos que eu conheci. Ele trabalhou, prosperou, resgatou a propriedade. Ele tirou a mãe do asilo. E agora eles estão firmes no caminho do eterno. Eu disse a mim mesmo, esta é uma ilustração para mim. O primeiro Adão, meus amados, no Éden, nos vendeu por nada. Mas o Messias, o segundo Adão, veio e nos resgatou. O primeiro Adão nos deixou, por assim dizer, no asilo da mendicidade, como mendigos. E o segundo Adão nos fez reis e sacerdotes para Deus. Aleluia! Nos fez reis e sacerdotes para Deus. Isto é redenção. Ganhamos em Cristo tudo o que Adão perdeu e ainda mais. Ganhamos em Cristo tudo aquilo que Adão perdeu e ainda mais. Os homens olham com desprezo o sangue de Cristo, mas vem o tempo quando o sangue de Cristo terá maior valor do que todos os reinos do mundo. Suponhamos que alguém aqui neste momento seja chamado às portas da morte esta noite, sem a mínima esperança. Suponhamos que esse alguém seja milionário. Que valor teria então os seus milhões? O sangue de Cristo teria para ele maior valor do que toda a prata, do que todo o ouro do mundo. E digo mais, 2 brados. 2 brados, meus amados. O sangue tem 2 brados. Ele brada pedindo ou a minha condenação, expressão mais forte, a minha maldição ou a minha salvação. Sim, ele brada pedindo a sua salvação ou a sua condenação. Se eu rejeito o sangue de Cristo, ele brada pedindo a minha condenação. Caso eu o aceite, brada pedindo o meu perdão e a minha paz. O sangue de Abel bradou contra Caim, o seu irmão. Assim foi nos dias de Cristo. Assim também foi nos dias de Cristo. Os irmãos lembram de Pilatos? Pilatos, meus amados. Quando Pilatos tinha Cristo perante o seu tribunal, o que aconteceu quando Pilatos tinha Cristo perante o seu tribunal? Ele perguntou aos judeus, que farei então de Jesus chamado Cristo? Que farei então de Jesus chamado Cristo? Perguntou aos judeus. Disseram-lhe todos, sejam crucificados. E quando Pilatos perguntou, qual desses 2 quereis-vos que solte? Eles disseram, Barrabás. Então, quando Pilatos tornou a perguntar, que farei dele? A multidão clamou, seja crucificado.
fora daqui com este. Sim, fora daqui com este. Pilatos então tomou água e lavou as mãos, dizendo: estou inocente do sangue deste, pois ele é justo. E eles gritaram: o seu sangue seja sobre nós e sobre os nossos filhos. Nós tomamos as responsabilidades do ato. Nós aprovamos o feito. Crucifica-o. E seja o sangue dele sobre nós e sobre os nossos filhos. Ah, meus santos, amados do Eterno, preza a Deus, que suba ao céu umbrado, seja o sangue dele sobre nós para a salvação, e não para a condenação. Paz pelo sangue. Em Colossenses 1, verso 20, lemos: havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, posso vos declarar que não há paz no mundo. Não existe paz no mundo. Há muitos ricos, muitos grandes homens no mundo, os quais não têm paz. Sim. Não, eu ainda não vi um homem que soubesse o que era paz antes de achar pelo caminho da cruz ou pelo sangue de Cristo. Não existe. Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, 1. O que traz paz é a certeza de o pecador ser coberto pelo sangue de Cristo. É isso que traz a paz. No Calvário é o lugar de achar paz. Paz para o passado. Graça para o presente. Aleluia. Há, porém, alguma coisa ainda melhor. E nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Sim, e nos gloriarmos na esperança da glória de Deus. Alguns pensam que, quando alcançamos o Calvário, já tem o melhor. Mas há ainda alguma coisa melhor. A glória, aleluia, a glória. Eu não sei que quão perto de nós a glória pode estar. Pode ser que algum de nós sejam levados muito em breve à presença majestosa do Rei. Um olhar ao seu rosto será galardão bastante por tudo que temos tido de sofrer. Sim, meus amados, há paz para o passado, graça para o presente, glória para o futuro, aleluia, em Cristo há. Louvado seja o nome do Senhor. Essas são três coisas que todo filho de Deus deve ter. Quando os anjos vieram trazendo o evangelho, eles proclamaram: glória a Deus, paz na terra e boa vontade aos homens. É isto que o sangue traz: o pecado coberto e tirado, paz para o passado, graça para o presente e glória para o futuro. Em João 19, verso 34, temos: porém um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Sabeis que em Zacarias 13:1 foi profetizado que haveria uma fonte aberta para a casa de Davi contra o pecado e contra a imundícia. Agora temos lá aberta. O Filho de Deus foi furado pela lança do soldado romano.
Parece-me que aquele foi o ato supremo da terra e do inferno, o ato supremo do pecado. Contemplai aquele soldado romano, enquanto faz a sua lança penetrar o coração do homem Deus. Que ato infernal! Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Sangue cobriu a lança, aleluia, oh glória. Graças a Deus, o sangue cobre o pecado. Um usurpador está de posse deste mundo agora, mas em breve Cristo terá domínio sobre ele. Aleluia. Sim, um usurpador está de posse deste mundo agora, mas em breve Jesus Cristo terá domínio total sobre este mundo. Aleluia. O tempo da nossa redenção se aproxima. O tempo da sua redenção, crente, está chegando, se aproxima. Um pouco mais de sofrimento, e ele volta para estabelecer o seu reino e reinar sobre a terra. Aleluia. Sim, ele fenderá os céus, e a sua voz será ouvida de novo. Ele descerá do céu com alarido. 1 Tessalonicenses 4,16. Dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Os espinheiros e os cardos serão exterminados, e o deserto se alegrará. Alegrimo-nos também. Alegrai-te também. Aleluia. Deus fará proezas, dias melhores e mais felizes. A lúgubre escuridão do pecado que cobre a nossa terra será desfeita, e as ondas negras da morte e do inferno serão repelidas. Oh glória, roguemos ao Senhor que apresse a sua vinda. Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Vejamos agora Romanos 3:24. Romanos 3:24. Sendo justificado gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo. O que Deus faz, Ele faz gratuitamente, porque gosta de o fazer. Notai essas palavras. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Também no capítulo 5:9 lemos. Logo mais, agora, sendo justificado pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. O pecador é justificado diante de Deus, mediante a sua graça incomparável pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do seu Filho. Aleluia. Justificado quer dizer que está diante de Deus como se nunca tivesse pecado. Que coisa maravilhosa! Nem um só pecado contra você. Aleluia. É como se como se alguém que devesse alguma coisa, e quando fosse pagar lhe fosse dito: não há nada contra o Senhor. Você não deve nada. Mas estou certo de que comprei alguma coisa aqui. Não há nada contra o Senhor nos meus registros, nos meus arquivos. Alguém veio e pagou a sua dívida. Isso chama-se substituição. Ora, eu sei quem pagou as minhas dívidas espirituais. Eu sei quem pagou a minha conta. Sim. Cristo foi ressuscitado por causa das nossas justificação. Cristo foi justificado por causa da nossa justificação. Foi o Senhor Jesus Cristo quem pagou. E Deus olha nos seus livros e nada encontra contra nós. É muito melhor ser justificado do que ser perdoado. Não é?
Veja bem, um homem que roubou uma certa quantia de dinheiro foi preso, processado e condenado à prisão. Suponhamos que esse homem fosse perdoado pelo poder competente. Ele sairia da prisão cabisbaixo por ter sido provado culpado. Não poderia mais encarar o mundo sem um receio qualquer. Mas suponhamos, porém, que no processo fosse provado que o homem era inocente, que não tinha tocado no dinheiro. Assim ele seria justificado. Faria toda a diferença no caso. Não é verdade? Pois bem, Deus nos justifica pelo sangue do seu Filho. É isso que o sangue faz. O pecado coberto, desfeito e nada contra nós. Não há obra, não há nada que te condene. Nada que te condene. Isto é uma boa nova. Apocalipse 1,15. Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia! Aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Só nele, meus queridos. Há muitas pessoas que desejam ser salvas, mas pensam que não podem ser salvas, até que fiquem mais livres do pecado. Se esperar ficar livre dos nossos pecados, nunca seremos salvos. Não podemos nos livrar de um só pecado que seja. Em vez de ficardes melhor, ireis de mal a pior. Ou seja, em vez de ficarmos melhor, iremos de mal a pior. Não é verdade? Mas graças a Deus, Ele nos ama mesmo em nossos pecados. Antes de nos salvar dos nossos pecados, Ele nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Ele nos amou primeiro. Aleluia. E depois então nos lavou. Oh, glória. Ele nos amou e depois nos lavou. Se tentarmos nos lavar a nós mesmos, será um grande desastre. Se tentarmos nos lavar a nós mesmos, será um grande desastre. Pois não podemos, não temos condição alguma. O sangue cobre tudo, e se nos entregarmos a Cristo, quem trará acusação contra os eleitos de Deus? Se Ele me justificou, é bastante. Aleluia, se Ele me justificou, é bastante. É o bastante. Amados, existem hinos que vivem, porque gostamos de cantar aquele velho hino, que diz, há uma fonte Camerzim, que Jesus Cristo abriu, porque esse hino viverá enquanto a igreja existir sobre a terra, porque é cantado em todo o mundo. Eu me lembro como esse hino fazia a minha alma vibrar de emoção, mesmo antes da minha conversão. Eu não podia explicar a razão. Graças a Deus, todo o pecado desaparece nessa fonte. Note que os hinos que falam do sangue de Cristo nunca, jamais envelhecem. Esses hinos jamais envelhecem. Há também aquele hino glorioso, saudai o nome de Jesus, arcanjo vos prostrais, ao Filho do eterno Deus com glória coroai. Este fala do Cristo entronizado e nunca envelhecerá. Nunca. Também há outro, este, Jesus, Senhor, me chego a ti, ó,
dá-me alívio mesmo aqui. O teu favor estende a mim. Aceite um pecador. Este hino há de viver pelos séculos, enquanto a Igreja de Cristo estiver neste mundo. A razão por que esses hinos são tão preciosos. Eles falam da salvação alcançada pelo sangue precioso de Cristo. Vejamos Hebreus 9, 22. O que diz? E sem derramamento de sangue não se faz remissão. Não se faz remissão. Eu gostaria de perguntar aos homens que não creem no sangue, o que vão fazer com os pecados deles? Vão eles insultar ao Senhor, oferecendo-lhe o fruto dos seus corpos para os espiar? Pode um homem expiar os seus pecados? Caso haja presente algum escarnecedor, uma pessoa que faz pouco do sangue, desejo saber o que ele vai fazer. Em certa ocasião o Senhor me disse, se o amigo tem razão, eu não a tenho. E caso eu tenha razão, então o amigo não tem. Eu percebi que ele era ministro do Evangelho e respondi, bem, eu nunca o ouvi pregar. Caso o Senhor me tenha ouvido pregar, pode me dizer qual a diferença? Em que consiste a diferença entre nós? Ora, o amigo prega a morte de Cristo e eu prego a vida dele. Eu digo ao povo que a morte dele nada tem com a salvação deles. O amigo declara-lhes que a vida dele nada tem com a salvação deles e que somente a morte deles pode salvar. Eu não creio de modo algum. Pois bem, disse eu, que faz o Senhor com essa passagem, o qual ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro? Eu nunca preguei sobre esse texto. Tá legal. Que faz com este outro? Não fosse resgatada a vossa vã maneira de viver com coisas corruptíveis como prata ou ouro, mas com o precioso sangue de Cristo. Ele respondeu, eu nunca preguei sobre esse texto também. Então, que faz com este? Sem derramamento de sangue não há remissão. Nunca preguei sobre esse texto, disse ele. Que faz com o seguinte? Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Também eu nunca preguei sobre essas palavras. Sobre que então o Senhor prega? Ele hesitou um pouco, então disse, eu prego sermões morais. Então o Senhor deixa de lado a expiação? Sim, deixo. Ora, disse-lhe eu, tudo seria impostura para mim caso eu fizesse isto. Eu não poderia compreendê-lo. Eu voltaria para casa amanhã, não saberia o que pregar. Sermões morais sobre Cristo sem a morte dele. E um jovem que estava perto disse, e como você vai explicar isso agora? Mas ele teve pelo menos a dignidade, ele teve a honradez de dizer, parece mesmo impostura. Parece mesmo impostura. Ele teve a honradez de o confessar. Ora, o Evangelho é um mito sem expiação. O Evangelho é um mito sem expiação. A crucificação de Cristo é a base do plano de salvação. Se uma pessoa está errada quanto ao sangue, está errada em tudo. Sem derramamento de sangue não se faz remissão. Vejamos agora Hebreus 10, 11. A epístola aos Hebreus é cheia de sangue.
E todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar o pecado. Mas este, quem? O Senhor Jesus Cristo, havendo oferecido um sacrifício pelos nossos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Um sacrifício pelos pecados para sempre. Ele ofereceu-se a si mesmo em sacrifício. Não necessitamos agora de cordeiros nem de touro. O nosso sumo sacerdote ofereceu-se a si mesmo. O sumo sacerdote antigo nunca poderia ausentar-se. O seu serviço nunca era completo. O nosso sumo sacerdote, porém, subiu e sentou-se à destra do Pai. A obra estava consumada. Está consumado, disse ele. Aleluia. Está consumado. Sim. Todos os tipos de sombras são cumpridos nele e deixaram de existir. Se fosse possível uma pessoa chegar ao céu sem ser pelo sangue de Cristo, creio que não estaria satisfeito lá. Essa pessoa não poderia tomar parte do grande cântico de Moisés e do Cordeiro. Não poderia dizer que tinha sido redimida pelo sangue do Cordeiro. Tal pessoa ficaria escondida em algum recanto, em desarmonia com os outros, e como consequência não iria querer ficar lá. É impossível, porém, alguém chegar lá. O único caminho é pelo novo e vivo caminho que Cristo nos abriu. Vejamos Hebreus 10:19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santo lugar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aleluia! Sim, pela sua carne. Antes da vinda e morte de Cristo, o sumo sacerdote tinha de interceder pelo povo de Deus. Um dia do ano ele costumava entrar no lugar santíssimo com sangue para fazer expiação do povo. Mas depois da vinda de Cristo, nosso grande sumo sacerdote, não precisamos de um Arão para interceder por nós. Quando Cristo morreu, ele abriu um novo e vivo caminho. Ele nos fez todos reis e sacerdote. Disse que o véu que se rasgou foi a sua carne. Hebreus 10:20. Quando ele clamou na cruz, está consumado, o véu do templo se rasgou ao meio. Deus rasgou-o, tirando-o do meio. Nenhum véu há agora entre Deus e o homem. Nós não precisamos agora de alguém para interceder por nós. Nós não precisamos agora de alguém para interceder por nós. Cristo morreu. Antes é redivivo. Sim, nós todos somos agora reis e sacerdotes. Nós mesmos podemos ir diretamente ao lugar santíssimo. Não precisamos de homem algum para interceder por nós. No momento em que um homem é salvo pelo sangue, ele se torna rei e sacerdote. Deus o chama de meu filho. Aleluia! Ele é herdeiro do céu e da glória. Ele é herdeiro do céu e da glória. Ele é resgatado pelo sangue. Ele, pelo sangue, triunfa do mundo, da carne e do diabo. Aleluia! Ele, pelo sangue, é um vitorioso em Cristo Jesus. Hebreus 9:28-29. São dois versículos muito solenes. Quebrantando alguma lei de Moisés, morre sem misericórdia. Só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo, cuidai-vos, será julgado digno aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento.
com que foi santificado e fizera agravo ao Espírito da graça? Quebrantando alguma lei de Moisés, era levado fora e morto pela lapidação. Pecador, permita que te pergunte, que vais fazer com o sangue do unigênito Filho de Deus? Digo-te que é uma coisa terrível fazer pouco do sangue e ridicularizar a doutrina do sangue. Eu queria antes cair morto nessa tribuna, ou em qualquer tribuna que eu possa estar pregando, ou aqui agora nesse momento, do que fazer tal coisa. O meu coração estremece quando ouço os homens falar levemente do sangue remidor. Já faz algum tempo que um pensamento muito solene me veio, fazendo uma impressão profunda em meu espírito. A única coisa, preste atenção, a única coisa que Cristo deixou do seu corpo no mundo foi o seu sangue. A sua carne e os seus ossos ele levou. O seu sangue, porém, ele deixou aqui embaixo. Que pretendeis fazer com o sangue? Pretendeis fazer pouco do mesmo e pisá-lo? Queira que Deus fazer nos ver a Cristo crucificado. O Apocalipse é cheio da doutrina de sangue. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12, 11. Este é o único meio de vencer o diabo, o leão do inferno, pelo caminho do Cordeiro. Ele sabe que no momento em que um pecador foge para o sangue de Cristo, ele está fora do seu alcance para sempre. Nas minhas viagens pela cristandade, descobri que o ministro do Evangelho, que dá um ensinamento claro sobre a doutrina do sangue, é bem-sucedido. O ministro que esconde a doutrina da cruz, não obstante ser um homem intelectual e atrair muitos ouvintes, não terá vida espiritual. E a sua igreja será apenas um sepulcro dourado, para não dizer caiado. Aleluia! Deus honra os que pregam a doutrina da cruz e apresentam Cristo ao pecador como a sua única esperança do céu e como o seu único substituto, e que dão muito valor ao sangue, ao sangue, ao sangue. Sem sangue não há remissão. Almas sempre se ganham na igreja onde se prega sobre o sangue de Cristo. Permita que Deus possa dar sempre sumo sacerdote ao sangue de seu Filho. Permita que possamos dar sempre sumo valor. Sim, dar sempre sumo valor ao sangue do Filho de Deus, ao sangue de Cristo. Custou muito a Deus dar-nos o seu Filho. E vamos nos privar dele, o mundo que vai perecendo sem ele. O mundo pode existir sem nós, mas não sem Cristo. O mundo pode existir sem você e sem mim, mas não sem Cristo. Vamos pregar a Cristo a tempo e fora de tempo. Vamos aos enfermos e moribundos e lhes apresentar Cristo, que veio para os buscar e salvar, que morreu para os resgatar. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Aleluia! Também no Apocalipse 7, 14 lemos: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram seus vestidos e os embranqueceram no sangue do Cordeiro. Aleluia! Somente pelo sangue, meus amados. E pecador, como vais branquear as tuas vestes, se não as branqueares no sangue do Cordeiro? Como pretendes lavá-las? Podes tu branqueá-las? Rogo a Deus que, afinal, todos nós possamos alcançar o paraíso celeste. Lá os gemidos estão cantando o hino da redenção. Seja a sorte feliz de cada um de nós tomar parte com eles. Dentro de poucos anos, lá nós estaremos para cantar o doce cântico de Moisés e do Cordeiro. Aleluia! Sim,
Se, porém, morrerdes sem Cristo, sem esperança e sem Deus, onde vai estar? Ó pecador, sê sábio, não façais pouco do sangue. Um velho ministro do Evangelho, no seu leito de morte, disse: traga a minha Bíblia, pondo o dedo no versículo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, aleluia. Ele disse: morro na esperança deste versículo. A esperança dele não foram 50 anos ou mais de pregar o Evangelho, mas o sangue, o sangue, o sangue, o sangue de Cristo. E permita a Deus que, quando tivermos de comparecer diante dele, as nossas vestes sejam embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. As nossas vestes sejam embranquecidas pelo sangue do Cordeiro. Finda aqui esta mensagem. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém e amém. Graça e paz seja convosco. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor.